significa impor restrição à liberdade de alguém, diminuir, encurtar, limitar, reduzir. Já liberdade significa estado de pessoa livre e isenta da restrição externa ou de coação física ou moral. Poder de exercer livremente sua vontade. Ousadia. Permissão. E, pensando em liberdade, me lembrei de como Descartes pensa sobre liberdade. Ainda que Descartes seja um filósofo muito atacado e às vezes muito mal interpretado, ele tem coisas muito boas. O Descartes fala que liberdade, para ele só concebe liberdade como ato. É muito interessante, né, esse conceito, liberdade como ato. Se não é ato, não se pode falar em liberdade, não se é como ato. Né? E aqui na cola. Se esse binômio, liberdade e restrição, ele está harmônico, ou há uma pequena oscilação entre, né, a prevalência de um sobre o outro, eu acho que a gente tem uma situação, eu não diria de felicidade nem de saúde, porque felicidade e saúde são... Quer que eu traduza? Se a gente tem uma harmonia entre... Se a gente tem uma harmonia entre esse binômio, a gente não diria que a gente tem exatamente saúde nem felicidade. Porque saúde e felicidade são dois conceitos muito subjetivos e a gente ia entrar numa discussão que não interessa aqui. Mas eu acho que se a gente tem essa harmonia com uma prevalência pequena de uma sobre a outra, como essa generosa infância da Clover, né, a gente vai ter uma condição de possibilidade de não haver injustiça, conflitos e sofrimentos muito sérios. Se esse binômio vai integrar. Isso a gente pode pensar tanto em termos pessoais quanto em termos sociais. Em termos sociais, se esse binômio vai... E acho que esse binômio ele tem implicações pessoais, sociais e políticas. Né? Talvez o melhor exemplo, eu vou dar um exemplo de cada... Um exemplo de uma harmonização desse binômio seria, socialmente falando, a cidadania. Né? Cidadania é a possibilidade do exercício de seus direitos de cidadão aliado à sua obediência, né, aos seus deveres e aos seus direitos de cidadão. Isso, politicamente, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei, né, quando voltou aquele que o João Bosco cantava em O Bêbado e a Equilibrista, letra do seu parceiro, que foi um hino, O Bêbado e a Equilibrista, se vocês lembram, né, foi um hino da anistia pela volta dos exilados. Aquele por quem ele cantou, que era o irmão do Enfio, Betinho, né, grande sociólogo, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Quando o Betinho voltou, ele
a esquerda ficou muito desapontada com ele, com muita raiva dele, porque o Betinho não foi para nenhum partido político, nem criou nenhum partido. Ele criou uma ONG no Rio de Janeiro, em Botafogo, que lutava pela conscientização e pelos direitos da cidadania. O Betinho dizia que a coisa mais revolucionária no nosso país seria a conscientização da cidadania, que implica na liberdade de usar os seus direitos cidadãos com o cumprimento dos seus deveres e obrigações de cidadão. Se a gente tem a prevalência da restrição, nós vamos ter, no nível pessoal, a restrição no nível pessoal vai gerar sofrimentos e conflitos que serão a etiologia mesmo da psicopatologia. E restrição aí eu estou incluindo não só a repressão, mas também a falta. Então, a restrição da presença. A restrição da presença, a restrição do afeto, a restrição do amor também gera patologia. No nível social, né, como a Clô lembrou, né, se a restrição é prevalente, vamos ter estados ditatoriais, famílias ditatoriais, estados ditatoriais, países ditatoriais, com consequências também, como ela mesma lembrou ali, para a subjetividade do sujeito. Não necessariamente criando uma patologia, mas criando uma subjetividade inerente dessa relação de um estado ditatorial para com um cidadão. Terminando, quando a gente tem prevalência da liberdade sobre a restrição, a gente também vai ter, no campo, consequências nos dois campos. No campo pessoal, a gente vai ter aquilo que em psicanálise, psicologia, psicoterapia se chama de um comportamento psicopático. Né? Temos também, a nível da cultura, um problema hoje em dia. Né? Por exemplo, os jovens de hoje em dia, né, usam e querem usar a sua liberdade e não querem receber nenhuma restrição. Né? A lei, quem tem filho, quem tem paciente, quem tem sobrinho, né, sabe disso, como hoje em dia os jovens têm essa dificuldade. Eles querem ter os bônus da vida, não querem ter nenhum ônus, pagar nenhum ônus por isso. Isso faz parte da cultura. Né? É uma das grandes cidades de uma classe média para cima. Se a gente tem, e a gente tem vários problemas, eu tenho um problema com meu filho com relação a isso, enfim, se a gente tem esse problema de uma prevalência da liberdade sobre a restrição com esses efeitos culturais e mesmo da psicopatologia, o psicopata, obrigado. No campo social, a gente vai ter os sociopatas, né? Que são desde aqueles que acham que podem exercer sua liberdade, né, de espoliar, de fazer todas as tramóias e sem nenhuma restrição. A gente está tendo aí exemplos, né, do ministro Will, que é um fanfarrão, né? Torcer para a Dilma poder tirá-los, fazer uma limpeza desse ministério. Né? E, agora sim, para terminar, eu acho fundamental a gente poder... Eu observo que a prevalência da restrição sobre a liberdade ela tem sido muito mais estudada, tanto no campo da psicologia quanto no campo social. Mas a gente tem estudado pouco a prevalência da liberdade sobre a restrição. Né? Até porque é um assunto muito mais difícil, mais complexo. E quando a gente fala dessa relação entre liberdade e restrição, a gente está falando de um fenômeno da relação com o outro.
e a gente está falando implicitamente, tem aí uma questão da alteridade, ou seja, da tua relação com um outro. Seja isso uma coisa mais simples, que é você fechar um cruzamento, não está nem aí para o outro, não exercer cidadania, seja nos regimes ditatoriais, dos Gaddafis da vida, mas seja também numa atuação, por exemplo, de um NEM da vida. Eu que sou do Rio de Janeiro, ainda sou do Rio de Janeiro, só que tem sotaque, vou manter o sotaque. O NEM, se você ouvir os relatos do NEM, o que ele fazia na Rocinha, não tem diferença. Ele é tão ou pior do que o Gaddafi ou o Idi Amin da vida. Isso não está fora, isso não está lá acontecendo só na Líbia, isso está acontecendo no Rio de Janeiro, com certeza. São Paulo não conhece essa realidade, tão de perto, mas no Rio de Janeiro isso acontece. Né? E essa questão da alteridade é uma questão que está também em um nível muito mais restrito com os nossos filhos. Né? E eu, agora sim, colocando para pensar, porque isso é uma questão que eu estou querendo pensar agora nas pesquisas que eu estou me propondo a fazer, acho que nós atuamos naquilo que, sob o mandato de Górgona. Górgona é uma divindade grega, né? E eu acho que merecemos pensar sobre isso. Eu vou ler rapidamente sobre isso e termino. A Grécia Antiga dispunha de 3 figuras míticas que davam inteligibilidade ao acontecimento da alteridade. Essas figuras se marcam em potências divinas, as 3 divindades mascaradas, Górgona, Dionísio e Artemis. Vou me restringir a Górgona. A máscara monstruosa de Górgona traduz a autoridade extrema. É o horror daquilo que é absolutamente outro, o indizível, o impensável, o puro caos, o confronto com a morte, imposto pelo olhar de Górgona. Todo aquele que cruza seu olhar, todo ser vivo que se move e que vê a luz do sol, transforma-se em pedra congelada, cega e escura. Do ponto de vista do homem, a morte encarnada por Górgona seria, pela própria oposição ao mundo dos vivos, o outro absoluto. E aí, o melhor exemplo que infelizmente, né, o ser humano tem dessa prevalência da liberdade sobre a restrição vivida sob a égide de Górgona é Auschwitz. Auschwitz é nome que marca o limite do conhecimento histórico, nome próprio de uma para-experiência ou de uma destruição da experiência. Território de ausência total de legitimação, onde a própria enunciação da experiência é impossível. Nos campos de extermínio, não teria havido sujeito na primeira pessoa do plural. Vou repetir. Nos campos de extermínio, não teria havido sujeito na primeira pessoa do plural. Nenhuma frase teria sido construída na modalidade do nós fazíamos isso ou eles nos faziam aquilo. Cada um teria sido reduzido à solidão e ao silêncio, e não teria havido testemunha coletiva. Obrigado. Bom, essa parte aí final você Depois eu falo para ela. Você foi um Górgona para mim.
boa. Se ela quiser, depois eu Não, acho muito interessante essa comparação que você fez. Ela estava comentando. Você falou. Eu acho que a gente pega aqui dois exemplos que eu fico meio no meio da balança aqui. Uma experiência muito pessoal, né? Uma vida muito pessoal, né? E uma experiência mais histórica, cultural, enfim, de uma visão mais social também da questão. Mas eu acho que, levantando uma pergunta para vocês também, eu vejo a questão da justiça como algo que permeou as duas exposições deles, né? A justiça, que eu acho que é uma coisa que está sendo muito revista hoje em dia, né? Está se estudando muito sobre a justiça, a questão da o que é a justiça, como ela procede a justiça. A justiça jurídica, a justiça legislativa ou a justiça dos homens? Há uma relação entre as duas? Ou como liberdade e restrição em termos de justiça? O que é justo dentro desses dois lugares polares? Né? Isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção nesses últimos tempos, que eu tenho me dedicado a onde está a justiça? O que é justo? Enfim, acho que a gente podia... Você falou? Eu estava aqui pensando comigo assim, porque quando ela fala da infância, ela fala de um lugar. O Kota fala fala de Auschwitz. E aí a gente fala de ambiente. Eu comecei a pensar nessa questão do ambiente. Porque no ambiente a gente constrói como a família, quando a gente traz as nossas neuroses, toda essa questão em função do pai, da mãe, essa coisa toda, a gente traz também da sociedade. É o que a gente hoje está construindo para o amanhã, né? Que é hoje toda essa marginalidade, toda essa questão de ter vantagem sobre alguma questão, é a marginalidade oficializada dentro das instituições, tanto privadas como públicas. Eu acho que isso talvez aí é aonde talvez tem que se pensar muito, porque a própria justiça se encaixa, mas ela se encaixa a favor de um benefício que ela vai ter depois disso. Talvez foi o que me veio assim no primeiro momento, não sei se deu para entender. Eu acho que tudo está ligado a essa questão ambiente, né? A questão da falta de afeto, eu ter que sobreviver de qualquer maneira, estar sujeito ao outro de qualquer jeito, sem ser olhado. São os cruzamentos fechados na vida que a gente encontra por aí, principalmente quando mais se precisa, as pessoas fecham os cruzamentos, né? Então acho que... E a gente vai se alimentando disso, porque a gente também vai ficando com raiva. E depois a gente vai expressando isso de outras formas. Mas de qualquer maneira a gente vai reinfectando todo esse processo, todo esse contínuo, né? Você acha que O que mais que pode surgir, inclusive de exemplos, né? Você estava falando aí, na última fala da Clova, que a gente fez uma apresentação lá na USP, ela não compartilhou aqui hoje, não sei porquê, talvez porque não deu tempo, mas ela estava contando, quando ela voltou dos Estados Unidos para a Europa, a guerra tinha terminado, mais para frente, um pouco, ela teve a oportunidade de trabalhar 15 anos depois que a guerra terminou, 15 anos depois, de trabalhar com pessoas que permaneceram nos campos de concentração durante 15 anos. Não, de refugiados. Hein? De refugiados. Como? Não era de concentração, mas era dos campos de refugiados. Eram os campos de refugiados. Ponto. Justamente aqueles que não tinham para onde ir. Saídos Saídos dos campos de concentração. Exato, obrigado. E isso 15 anos depois que o conceito de liberdade e restrição ali tão aplicável
como é que a gente reage a isso, como é que nós reagimos. Né? Porque, como o Zé falou, que inveja da infância dela. Né? Eu também, quando escutei, também senti uma inveja. Falei, pô, eu fiquei pensando, quando que na minha vida eu pude viver essa alegria, essa liberdade e tal. Eu acho que não encontrei, mas naquela época, né? Então, como é que isso se aplica em exemplo? Mas eu acho que você perguntou se alguém tinha tido alguma vivência fora, né, também mas talvez não uma vivência fora, mas eu acho que tem muito a ver com códigos, né? Com o que a primeira coisa que me veio foi assim, liberdade e restrição. Não sei porquê, mas me veio o gesto, né? Isso está assim desde o nascimento, desde a entrega, desde a vida, né? E o quanto precisamos dos dois movimentos, né? Eu acho. Né? Aqui tem uma palavrinha no meio que não foi usada, mas eu acho que é importante. Que se confunde muito liberdade com libertinagem, que é diferente uma coisa da outra, né? E vai na restrição, nessa libertinagem. Você já ofende o outro, já não é justo você ter essa libertinagem, você perguntou de justiça, esse código daí, a libertinagem já está infringindo um código aí, né? Já, não é ser livre, ser libertino. Aí tem um conceito aí muito delicado também, que tem que ser muito avaliado, que confunde a todo mundo. Tem um exemplo? Esse negócio de você parar no meio de um cruzamento é uma libertinagem, né? Você não tem essa liberdade de fazer isso num cruzamento de trânsito. Um procedimento mais básico, primário nosso, que você não tem essa liberdade de fazer isso. Você está ofendendo, não é justo, você está ofendendo o próximo, você está invadindo uma situação. Rubens, só uma observação. O que foi falado, acho que a gente tem dois caminhos que eu acho que são importantes a gente focar. Primeiro é o de curto prazo e depois o de longo prazo. Como que a gente, no curto prazo, aí no caso eu vou olhar com você que é a justiça, porque só a justiça vai equilibrar os dois momentos. Mas no longo prazo, o que a sociedade, o que nós aqui envolvidos podemos fazer se não for pela educação e trazer este equilíbrio entre a liberdade e a... Eu vou até essa restrição que você chama, eu não sei se eu colocaria isso como disciplina, porque você tem que de alguma maneira criar um senso de disciplina, mas como é que você influencia a geração que começa agora se não for por um modelo de educação? Tudo bem, você vai educar, mas só que a educação vai dar fruto daqui a 10 anos. Como é que você equilibra agora com justiça? Porque acho que sem a justiça hoje ajustada, ou sem a educação para esta geração que está começando, nós vamos ter o problema daqui a 20 anos de novo. Como que a gente equilibra essa questão? Com que fórum? Político? Político-social, na realidade, porque você tem que influenciar as pessoas que estão dirigindo o país. Acho que no caso, o exemplo que ela deu é um exemplo interessante, porque ela, na realidade, ela viveu um pouco isolado da realidade, porque ela foi para a América. Se ela vivesse na Inglaterra, teria ido uma guerra. Não teria a liberdade seria tolhida dela. Mas como que a gente influencia isso hoje? Aí eu estou devolvendo a pergunta, porque eu vejo que são dois momentos, curto prazo e longo prazo. Porque essa falta de educação que nós vemos é um processo que veio lá de trás. De alguma maneira, não teve aquela educação que a gente espera. Falta de liberdade, ou excesso de liberdade, com falta de disciplina, falta de ajuste. Como que a gente conseguiria fazer isso? Valores? Eu tenho que levantar a questão para todo mundo. Eu acho que é uma movimento né? Mas fala. Se buscando isso, né? Acho que ela levantou a mão primeiro, ela não escuta. É que eu fiquei pensando assim, vocês estão falando mais de uma liberdade social, do fora e tal. Eu fiquei pensando mais numa liberdade, numa restrição, num nível individual.
nesse ponto em que a mente te restringe a sua liberdade, ou te breca, sei lá, fruto de educações, às vezes, porque hoje os pais estão com muita dificuldade de pôr limite para os filhos, um pouco oposto de antigamente, que as pessoas tiveram educações muito rígidas. Então, tem um mundo maravilhoso, oferecer 1 milhão de possibilidades, e a pessoa tem um mundo tão restrito, porque ela breca, ela não tem, na verdade, essa liberdade, porque eu acho que a liberdade é algo que vem de dentro. Então, se você não tem essa liberdade interior, até num campo de concentração, já tem relatos de pessoas que tinham essa liberdade interior, e mesmo com aquele cerceados ali de toda a liberdade máxima, eles poderiam escrever. Aqueles que tocavam instrumentos, né, que tocavam piano, era naquele momento que eles buscavam um pouco de sanidade ali dentro. Então eu penso mais nessa liberdade de restrição no nível mais individual, nesse sentido. Eu vejo, às vezes, mesmo em consultório, né, as pessoas chegam vivendo um mundo tão pequeno, né, um tipo de ação tão restrito. Por quê? Porque falta a liberdade que vem de dentro. Quer dizer, o mundo está aí oferecendo 1 milhão de possibilidades e a pessoa não usa nada, não vive nada disso. Por quê? Porque a liberdade está restringida totalmente internamente. Né? Tem motivos, experiências negativas, vivências, né, do passado que vão carregando no pessoal. Não sei, pensei assim, não sei o que vocês acham. Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque tem relatos, inclusive, de pessoas que viveram muitos anos em presídio e quando saem acabam cometendo outro delito para retornar, porque não sabem o que fazer lá fora. Não se acham mais. Pessoas que foram sequestradas, inclusive, né, estiveram ali naquele cativeiro, e aquela mente criativa, liberta, então sonha, planeja, escreve alguma coisa, sei lá, produz coisas bonitas, apesar de ter restrito, né, no seu caminhar. I have got something. No, not really. I'm following it. It's very interesting. But, no, I haven't got my thoughts. Foram muitas observações interessantes e eu tentei assim, realmente passar para ela, mas sempre falando muito depressa, eram muitas ideias, né? Então, é por isso que ela quer pensar um pouquinho, porque achou os pontos muito válidos, né? Interessante o que está sendo dito, mas para ela interferir, foram muitos pontos que vocês puseram, né? Depois da explicação da exposição dele, os mitos. Eu estava falando dessa liberdade anterior, que a pessoa tem ou não tem, aí volta ao que eu estava dizendo, né, falou de educação, que eu estava dizendo de equilíbrio, que a pessoa na verdade precisa conseguir isso internamente, né, em primeiro lugar. E isso acaba acontecendo dentro da vida, do desenvolvimento pessoal, íntimo ali, né, começando pela família, pela coisa, que quando chega no momento de se desenvolve como assim um certo equilíbrio, acaba dando para a pessoa mais ferramentas, mais possibilidade de experimentar coisas diferentes, avaliar, escolher caminhos e se manter podendo absorver novas realidades, novas situações e avaliar aquilo, se encontrar em outras, né? Se avaliar sempre é uma coisa interna, né? Em primeiro plano. E essas dificuldades que você está falando hoje dos jovens, eu acho que são muito mais dos pais, né? Que estão querendo, acho que,
viver uma coisa que eles acham que não viveram e acabaram perdendo um pouco o senso, né? Porque hoje os pais muitas vezes não sabem dizer nem dizer não para um filho. Acham que estão tolhendo, quando a criança, na verdade, precisa de uma restrição. nem sei se é limite, eu acho que de uma direção.